Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra. Mas você deve estar se perguntando, né? E aí, é verdade que a palavra tem poder? O que você acha? Me fala aí nos comentários se você acredita que a palavra tem poder. Pois eu acredito que sim. As palavras, elas não saem da nossa boca por vontade própria. Elas partem de um comando que tem início lá no nosso cérebro. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo aquilo que falamos, que proferimos, corresponde a um pensamento. Tudo aquilo que a gente fala, ele já foi um pensamento. E às vezes ele é tão rápido e emotivo que nos arrependemos quase que instantaneamente daquilo que falamos. Em Provérbios tem uma frase que diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come de seu fruto. É Provérbios 18, 21. Pensamentos e crenças, elas resultam em palavras. Nós somos capazes de nos comunicarmos com palavras e falamos somente aquilo que a gente crê, que a gente acredita. Uma frase mais pesada, ela pode até parecer uma fala aparentemente inocente de quem fala, sem muita pretensão, mas significa que aquilo já estava dentro de nós, em algum lugar. Às vezes, conseguimos controlar o impulso de falar algo não tão agradável na frente de pessoas que não queremos decepcionar, mas em algum momento aquilo que pensamos e acreditamos, ele vai ser externado, ou seja, a gente vai falar aquilo que a gente pensa. Eu costumo falar que as pessoas, elas só põem para fora aquilo que a mente delas e o coração tá cheio. Quando existe um hábito de falarmos agressivamente, com ódio, desejo de vingança, pode ter certeza que elas não são meras palavras, e sim a expressão de algo que pensamos e acreditamos, e em que algum lugar lá guardadinho está dentro de nós. E isso acontece porque é impossível desassociar a fala dos pensamentos e das nossas crenças. Como funciona? Funciona assim: pensamos, acreditamos, crença, e expressamos palavras e atitudes, em palavras e atitudes, né? O problema é que nem sempre nós temos consciência muito apurada daquilo que pensamos e cremos. Mas, se nós começarmos a prestar atenção nas nossas palavras, elas vão ser um ótimo termômetro para que a gente possa avaliar o que andamos pensando e que tipo de crença a gente tem alimentado. Mas aí você deve estar se perguntando: como eu posso mudar isso e usar o poder das palavras a meu favor? Eu te digo, em primeiro lugar, é preciso criar o hábito de prestar atenção no que você fala. Tomar consciência mesmo sobre o poder que essas palavras têm. E isso nos dá condições de filtrar nossos pensamentos antes de transformá-los em crenças e palavras. Melhor ainda é você usar suas palavras como um instrumento de vida. Pense da seguinte forma: mantenha uma antena ligada para que você possa expandir sua consciência. Sempre prestando atenção naquilo que você está pensando, se realmente é verdade ou se é apenas um pensamento. Mas é importante salientar que de nada adianta você ficar policiando as palavras e manter os sentimentos como antes. Ou seja, falar boas palavras, mas ter sentimentos desagradáveis. Você só está se enganando. Mas então, o que deve fazer? Deve estar se perguntando, né? A resposta é muito simples. Alinhe os seus pensamentos aos seus sentimentos. Alimente bons pensamentos e conecte a bons sentimentos. Lembra daquilo que eu falei? Pensamos, acreditamos, crença. Expressamos em atitudes e palavras. Na prática, você só precisa entender as suas crenças, aquilo que você acredita. Alinha com seus pensamentos e só então você terá bons sentimentos e as atitudes vão ser correspondentes. É uma questão de escolha, entende? Você pode treinar sua mente para obter bons pensamentos. Decidir plantar boas sementes com as suas palavras. Porque as palavras que você diz hoje são as sementes que estão criando o seu futuro, logo ali na frente. Principalmente, você que é pai ou mãe deve ter muito cuidado com o que você fala sobre ou para os seus filhos. É uma grande responsabilidade plantar sementes de inferioridade, de agressividade, mentira ou coisas desse tipo na vida dos seus filhos que estão em formação. Hoje mesmo, você pode começar a usar as suas palavras para ter resultados maravilhosos e colher os frutos ali na frente. Eu vou te contar um estudo, né, que eu li há algum tempo já e eu achei muito interessante, aplico na minha vida, é muito importante, né. Existia um pesquisador chamado Masaru Emoto. O que ele fez? Ele fez uma pesquisa porque ele queria saber se as palavras, as vibrações das palavras, elas tinham um efeito nas moléculas de água. Então, o que ele fez? Ele pegou 3 copos de água, colocou esses copos, e ele colocou a água, mesma água da torneira, água corrente, colocou nesses 3 copos de água. Num dos copos, ele falava todos os dias palavras boas, palavras positivas para aquela água. Em outro copo, ele falava coisas negativas, como ódio, raiva, palavras que vão para essa linha da negatividade. E no outro copo, ele simplesmente não falava nada, deixava ali. Depois de um tempo, ele foi e congelou essa água.
Ele congelou essa água e depois que elas estavam, que a água dos 3 copinhos estava congelada, ele tirou e olhou microscopicamente. Os desenhos que essas moléculas de água fizeram foi muito impressionante, porque aquela que tinha as palavras positivas, os desenhos eram harmônicos, mais bonitos. O que tinha negatividade, os desenhos eram disformes, eram confusos. E o outro simplesmente não tinha nem forma bonita, nem simples, nada. Ele simplesmente era inexistente. Ou seja, ali com esse estudo, ele provou que as palavras sim têm poder. Então a vibração que existe na palavra, porque imagina, toda vez que você vai falar uma palavra boa, é porque o seu coração, a sua mente está cheia daquele sentimento que você está falando. Agora, quando você está com raiva, vai falar com agressividade, você não fala com agressividade fingindo, a menos que você seja um ator e está fazendo uma peça de teatro. Porque se for na vida real, você vai estar falando com raiva porque você está sentindo aquela raiva. E tudo isso existe uma vibração, existe um sentimento. E isso vai afetando principalmente a sua vida, o seu corpo, né? E a pessoa da qual você está dirigindo essas palavras. Fora que, se nós formos conectar a pesquisa desse doutor com o nosso corpo humano, imagina, ele fez uma pesquisa em que as moléculas de água, elas se transformam, se modificam de acordo com as palavras proferidas à água, né? E imagina o corpo humano, que é composto por 70% de água. Você acha que aquela palavra de ódio, de raiva que você fala e que você sente, não afeta o seu corpo, as moléculas do seu corpo? É de se pensar, né? Então, assim, eu acredito que sim, as palavras, elas têm poder. Fora que você falando coisas boas para outras pessoas, elas se sentem bem, você pode mudar o rumo da vida de uma pessoa, determinando com determinadas palavras que você fale para ela, né? Então, assim, o vídeo de hoje era para falar que sim, eu acredito que as palavras têm poder e que você deveria de fazer um teste na sua vida. Tente policiar, tente, antes de falar, principalmente quando estamos com raiva ou quando estamos com sentimentos ruins, para que a gente filtre antes de falar essas palavras, para que a gente consiga primeiro entender o que está na nossa mente, do que aquilo que está na nossa mente a gente realmente acredita, para que aí a gente conecte com aquilo que estamos sentindo para depois falar para outra pessoa. Aí não existe aquela questão do se arrepender logo depois, né? Porque às vezes a gente tá com raiva, fala uma coisa que a gente não gostaria de ter falado, porque nós estamos o quê? Pensando sobre uma situação, sentindo aquilo e falamos. Só que nesse pensar, acreditar e sentir e falar, não deu o tempo de fazer aquele filtro. Opa, será que o que eu tô pensando é realmente real? Ou é por este momento que está acontecendo? Então calma, eu vou fazer lá a técnica, né, do contar até 10, e aí eu ressignifico tudo isso e aí eu falo. Então a vida fica mais leve, né? E isso também aí entra em saúde mental, em uma vida mais saudável e com equilíbrio. E sim, eu acredito que as palavras têm poder. Eu espero realmente que esse vídeo faça diferença na sua vida, que você consiga refletir aí sobre as palavras que você tem dito. E não esquece, né, de curtir esse vídeo se você gostou, compartilha com pessoas que você acha que devem assistir esse vídeo, né, com pessoas que ou só falam palavras gostosas pra você e que você é grato por isso, ou pessoas que falam muitas palavras que você talvez entenda que tá fazendo mal pra essa pessoa, né? Compartilha com quem você acha que deve ver esse vídeo. Curte aí se você gostou, né, para que o YouTube comece a entregar esse vídeo para mais pessoas, se o conteúdo é legal. Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo e me siga nas redes sociais, é Márcia Mello Oficial. Um grande abraço, espero que você só tenha palavras maravilhosas para proferir aí pro mundo, porque significa que a sua mente e o seu coração estão alinhados com coisas boas e o seu futuro lá na frente vai ser maravilhoso. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.